A graça e paz, minha irmã! Bem-vinda à segunda aula da Revolução da Cura Emocional. E eu sou a Dulce e nesta semana você está aprendendo como iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. E antes de mais nada, eu quero dizer que estou muito feliz com a participação de todas vocês na comunidade da Revolução da Cura Emocional. Olha, irmã, eu amo conversar e interagir com cada uma. E se você que me assiste agora ainda não mandou pelo menos um oi lá pra mim na comunidade, manda lá para eu saber o que você está achando da Revolução da Cura Emocional. E aí, você se identificou com os erros apresentados na aula 1? Qual erro você mais comete hoje? O que Deus tem falado ao seu coração, minha irmã? Você tinha ideia da gravidade dos erros que eu apresentei lá na primeira aula? Enfim, eu quero te ouvir e interagir com você, minha querida. Será um prazer responder aos seus comentários. Você pode estar se perguntando, Dulce, eu entendi a gravidade dos erros abordados, me identifiquei e realmente eu cometo os erros mencionados lá na primeira aula, mas eu não sei por onde começar e iniciar o meu processo de cura e liberdade emocional. Querida, eu quero que você tranquilize o seu coração, porque eu compreendo perfeitamente o seu anseio em iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Afinal, faz tanto tempo, talvez meses ou anos que você vive com essas dores emocionais dilacerantes. Eu entendo bem você. Olha, é natural se sentir perdida no início, afinal, é um novo conceito que você está aprendendo. Eu também me sentia perdida durante o início do meu processo de cura e liberdade emocional. Sei bem o que você está sentindo e era exatamente o que eu sentia. Eu vivia desesperada para sair daqueles processos de angústia. Eu queria me livrar definitivamente daquelas dores emocionais e desfrutar da vida abundante que Cristo conquistou por mim. Mas agora, o próximo passo é que você saiba qual a chave que vai abrir o cadeado dessa prisão emocional em que você se encontra. É justamente o que eu vou te mostrar na aula de hoje. Você vai aprender qual é o segredo que cura o sofrimento emocional. E com a aula de hoje, você perceberá a direção, o caminho para iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Acredite, irmã, você tem tudo para conseguir iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. E eu quero falar com você, mulher guerreira, que batalha todos os dias para buscar a sua cura emocional. Eu conheço os esforços que você faz. Eu sei bem das suas dores emocionais porque eu também vivi assim por 5 anos. 5 anos! Mas o Senhor ouviu as suas orações e te trouxe aqui para a Revolução da Cura Emocional, para você finalmente aprender a fazer o que é correto e assertivo. E deixa eu te fazer algumas perguntas. Você está com dificuldade para liberar perdão para quem te machucou lá no passado? Você tem medo de ficar sozinha e tem a impressão que ninguém gosta de você de verdade? O seu casamento se tornou a sua maior dor emocional atualmente? Você está sofrendo com doenças na mente como depressão, ansiedade ou outros transtornos e até mesmo doenças no corpo como fibromialgia, enxaqueca e outras doenças? Você não consegue mais lidar com as suas próprias emoções ou você se tornou refém dos seus descontroles emocionais? Você é muito insegura a ponto de ter medo do seu futuro ou dos desafios da vida? Querida, existe o basta de Deus. Você sabia disso? Só que o basta de Deus só se concretiza quando você decide dar um basta também. Os céus, irmã, só se move com a mulher que se move. Por isso, te revelarei como dar esse basta de uma vez por todas. Você precisa entender que o segredo da cura e liberdade emocional será revelado nessa aula e quando você souber deste segredo, você também conseguirá iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Eu vim insegura, com medo, complexada e hoje eu me sinto
potente, curada. Eu passava muito mal de ansiedade, total descontrole emocional, porque aí eu não conseguia controlar e aquilo, meu corpo começava a dar aqueles sinais, né? Mas hoje, o que mais assim, que mudou mesmo em mim, né? Falar em público e engraçado, foi mais de uma vez que eu precisei falar e eu vou falar assim mesmo, né? E deu tudo certo. É exatamente isso, Dulce, que eu não imaginaria. A Marília falando em público. Eu tinha um sentimento de culpa muito grande dentro de mim. Uma tristeza muito grande. Eu achava assim, vou viver com isso pro resto da minha vida e vou viver até que Deus me leve. E aquele sentimento de culpa, Shirley? Não tenho mais sentimento de culpa, não sou mais culpada. Era uma pessoa muito nervosa, muito ansiosa, queria tudo do meu jeito e se algo saísse, se algo não desse como eu gostaria que desse, que fosse, eu já me estressava. Isso não me afeta mais e eu sei controlar essas emoções hoje em dia. Eu tenho ansiedade, fobia social. Eu sempre fui dependente das pessoas para estar fazendo as coisas por mim e comigo. E eu estava num ponto da minha vida que eu pensei em desistir de tudo mesmo, até mesmo da minha vida. Eu já comecei a ter os meus únicos resultados. Um deles foi que eu consegui ir no mercado sozinha. E para mim foi maravilhoso. E eu o tempo inteiro irritada, nervosa, brava com as coisas, brava comigo, brava com as pessoas. Então, assim, o meu emocional, eu acho que era uma desordem, uma bagunça, uma coisa assim muito mal resolvida. Então, a plenitude hoje para mim, o que eu conquistei hoje foi liberdade de escolha. Mas primeiramente, vamos só fazer uma revisão rápida sobre a aula passada? Você aprendeu na aula passada que o sofrimento emocional que vivemos na vida adulta é consequência dos traumas e experiências vividos na infância. Os traumas, eles ficam registrados em uma área do nosso cérebro e este registro, de maneira inconsciente, desequilibra o cérebro, desequilibrando as nossas emoções. Estas emoções sem controle nos levam a sofrimento emocional. Você aprendeu que a infância é a fase em que o ser humano é moldado para a vida. E eu te mostrei isso por meio da ciência e das Escrituras. Sim! Deus, em Provérbio, capítulo 22, versículo 6, orienta aos pais o cuidado que devemos ter com as nossas crianças. Então, quando temos traumas na infância que ninguém nos ensinou a resolver, o cérebro não aprende os processos de resoluções de problemas na vida adulta. Assim, mulher na vida adulta vive em sofrimento emocional e estas dores emocionais sem solução são altamente estressoras para o corpo, gerando em dado momento doenças mentais como depressão, transtorno afetivo bipolar, transtornos emocionais como ansiedade, fobia, pânico e até mesmo doenças no corpo, o que chamamos de doenças psicossomáticas, como por exemplo câncer, infecções e muitas outras doenças. Detalhe, abordei que quando a mulher chega no ápice do seu sofrimento emocional sem solução, ela desenvolve uma depressão ou ansiedade. E estas vão lhe roubar a alegria do viver, destruir relacionamentos e impedir o cumprimento do seu propósito de vida. A ciência descobriu que a depressão e a ansiedade são fatores de risco para causar derrame cerebral, AVC e infartos que podem levar à morte. Querida, sofrimento emocional sem solução é muito grave. Eu já deixei tudo explicadinho na aula passada. Querida, antes de mais nada, deixa eu te adiantar que no final desta aula você terá um exercício prático que te ajudará a iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Por isso, fica comigo até o final. Mas talvez você esteja pensando em seu coração, Dulce,
Você não faz ideia do que eu estou passando hoje. Eu oro, jejuo e não consigo sair deste sofrimento emocional que vivo atualmente. Eu quero lhe dar uma boa notícia. O Senhor te trouxe até esta revolução, porque aqui você terá resposta às suas orações e as ferramentas necessárias para iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Aleluia! E olha só, eu vivi com as mesmas dores que você vive hoje, porém houve um dia em que eu estava terrivelmente angustiada. Querida, eu orei, clamei, e o Senhor me ouviu. E olha, Ele trouxe em minha mente o nome de uma pessoa que poderia me ajudar. O nome da minha professora da época de faculdade. Eu precisei usar, querida, presta bem atenção, eu precisei usar a pouca força que me restava para pedir finalmente ajuda. Deus me mostrou como eu poderia iniciar o meu processo de cura e liberdade emocional. E eu tenho a data exata do dia em que minha vida começou a mudar. Foi no dia 25 de fevereiro de 2013. Querida, eu estava terrivelmente mal neste dia, com muita vontade de me matar. Deus me trouxe à mente, a minha professora da época de faculdade e me orientou em mandar um e-mail para ela. Naquela época era só e-mail, não tinha WhatsApp ainda. E eu vou te mostrar este e-mail que eu mandei para ela. Acompanhe agora comigo, que vai ficar aí na tela para você ler juntamente comigo. Bom dia, professora Rosélia, tudo bem? Preciso muito falar com você. Estou passando por um momento muito difícil e eu não sei se conseguiria falar com outro profissional sobre isso. Tentei ligar, mas diz que o número não existe. Podemos nos ver esta semana? Um super beijo e até mais. Agora leia comigo o que ela respondeu. Oi, Dulce. Respondi do telefone, mas a mensagem parece que falhou. Por isso estou reenviando. Desculpe responder só agora, tão tarde. Estive sem conexão na internet. Vi seu e-mail e senti você muito tensa. Vi meus horários e posso te atender na quarta às 16 horas. Se você puder, confirme e venha. Caso não possa, me passe alguma opção de horário que eu tento agendar. Fiquei preocupada, vou aguardar. Beijos, Rosélia. Agora, irmã, veja a minha resposta. Oi, professora Rosélia. Sem dúvida, confirmo minha presença. Graças a Deus, a senhora vai poder me atender. Professora, tentei lidar com um problema por anos, mas despenquei. Perdi o controle total. Estou literalmente desesperada. Preciso demais da sua ajuda. Muito obrigada e até amanhã. Beijos. Sabe, minhas irmãs, ler esses e-mails até hoje me deixa emocionada. Eu sei a dor de depender emocionalmente das pessoas e se sentir um fracasso total. Eu sei o que é se sentir sozinha e não ter ninguém em quem confiar. Eu sei o que é guardar o sofrimento em segredo e em um determinado momento da vida despencar. É por isso que eu entendo a sua dor e eu não te julgo. Pelo contrário, eu estou ao seu lado nesta caminhada e comprometida com o início do seu processo de cura e liberdade emocional. Mas mediante a minha história que você acabou de acompanhar, eu quero deixar duas lições com vocês agora. Primeira lição: você não pode lidar com todo este sofrimento sozinha. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao 12, o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Caminhar sozinha é não seguir as orientações de Deus, irmã. Nós sofremos por desobedecer sem perceber. Você precisa de alguém para te ajudar. Eu tentei me curar sozinha. Fiz o que Deus diz para não fazer e acabei desenvolvendo ansiedade, depressão profunda e
quase me suicidei. Obedeça a Deus, querida, porque o preço em não seguir as orientações divinas é alto demais e eu sou prova viva disso. Lição 2. Você precisa de alguém assim como eu precisei para te ajudar a iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Veja o que diz lá em Lucas, capítulo 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e enviou-os à sua frente, 2 a 2, a todas as localidades, vilas e aldeias que tensionava visitar mais tarde. Você viu a importância de não estarmos sozinhas? Jesus não caminhava sozinho e nem autorizava os seus discípulos a caminharem sozinhos. Querida irmã, se você não seguir estes 2 conselhos, você vai chegar em uma fase onde irá perder o desejo do viver e paralisar completamente a sua vida, assim como eu fiz anos atrás. Outra reflexão: quando se levanta uma guerra, é só uma pessoa que representa uma nação? Guerras são combatidas por uma única pessoa? Claro que não, né? Para vencer uma guerra, precisamos estar com um exército. Por isso, Deus nos orienta veementemente a não estarmos sozinhas. Sabe a passagem de Provérbios 31 que fala da mulher virtuosa? Você sabia que no original da Bíblia, lá no hebraico, esta palavra virtuosa não existe? Sim. Nós traduzimos assim porque esta mulher tem muitos atributos. Logo, ela é virtuosa. Mas no original, na língua hebraica em que a Bíblia foi escrita, Deus não usa o termo virtuosa. Anota aí esse código que vai explodir o seu coração. Deus usa o termo Haila, que significa soldada. Uau! Então, em Provérbios 31, Deus nos chama de mulheres soldadas. Sim, querida. E você sabe o porquê somos soldadas? Bom, primeiro vamos entender, eu vou te explicar como funcionava a guerra lá no antigo Israel. Os soldados, eles eram divididos em algumas posições e havia uma parte dos soldados que ficava na linha de frente. Naquela época, os que ficavam nessa linha de frente, eles eram muito importantes. Por quê? Porque levavam escudos que serviam para proteger a si e os soldados que estavam atrás de si. Outra função do soldado que ficava na linha de frente de uma guerra era desarmar o inimigo. Eu não sei se você sabe, mas na atualidade, nos dias de hoje, as mulheres também vão para a guerra lá em Israel. Sim, estas mulheres aprendem a manusear armas e a uma luta israelense que desarma o inimigo. Diante do contexto de guerra que eu te expliquei, você entendeu o que Deus fala em Provérbios 31? Querida, analisa comigo e olha que poderoso o significado da palavra Haila. Significa que você é uma soldada e soldada é chamada para uma guerra. E segundo Provérbios 31, sabe por quem você guerreia? Pela sua família. Qual mulher, me diz, qual mulher não dá vida pelos seus filhos? Passa a luta que tiver que passar para ajudar o seu marido? Irmã, você foi chamada para uma guerra, você foi chamada para guerrear. Guerrear pela sua casa, usar o escudo da fé para proteger a sua família contra os dardos inflamados do diabo. Você tem outra função: desarmar o inimigo, aleluia! O diabo ele não pode alcançar a sua família se a Haila estiver a postos. Por quê? Porque ela tem o potencial de desarmá-lo. Logo, este inimigo não tem acesso à sua casa. Agora, Satanás, sabendo quem você é, vendo a força de Deus em você, ele quer te aprisionar neste sofrimento emocional. Por isso, ele te marcou desde a sua infância, para agora, na fase adulta, você ficar inerte, passiva, ferida,
em dores emocionais, em uma ansiedade, em uma depressão. O diabo sabe que enquanto você aceita passiva este sofrimento emocional, você não oferece risco. Afinal, soldado ferido consegue lutar? Consegue resistir, desarmar o inimigo em uma guerra? Não. Levante-se, Raila. O teu inimigo quer você prostrada em dores emocionais para acabar com o que você tem de mais precioso, sua vida e sua família. Entenda o que o Senhor está te dizendo. Em sofrimento emocional, com feridas na alma, você não oferece resistência. Logo, o teu inimigo pode encontrar formas de destruição. Você entende o porquê Deus te chamou para essa revolução da cura emocional? Porque Ele está te alertando, irmã. Eu ouvi a tua oração. Existe um novo tempo para ti. Faça algo por si e deixe o impossível comigo. Levanta-te, porque o teu inimigo quer roubar, matar e destruir aqueles que entreguei aos seus cuidados. Por isso, querida irmã, é fundamental que você assista essa aula até o final. E assista a aula 3 também, porque na aula 3 você vai aprender a conquistar a cura e liberdade emocional na prática. Esta aula e a aula 3, irmã, são definitivas para você iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. E eu falo isso porque nós mulheres, quando estamos em sofrimento emocional, temos a tendência de começar algo e não terminar. Por isso, comprometa-se consigo e com a sua melhora, assim como eu fiz comigo. E na aula de hoje, eu vou te mostrar o segredo que cura o sofrimento emocional. Olá, meu nome é Jaqueline. Eu vim aqui contar como era a minha vida antes de conhecer o método Viva. Então, assim, eu tinha crises de ansiedade diariamente, por pequenas coisas, às vezes dificuldade em serviço, alguma discussão com o marido, ou com o filho, com a família. Isso ocasionava também dificuldade no relacionamento com pessoas. Então, eu sentia aquilo que toda pessoa que tem ansiedade sabe que a gente sente. Dores no corpo, falta de ar, desmaio. Então isso aí era bem difícil, assim. Então, quando eu conheci, após conhecer o método Viva, né, que eu tive essa oportunidade de conhecer, então foi onde eu obtive esses ensinamentos, né. E foi assim como se tudo se abrisse para mim. Então, cada aula, cada ensinamento é como se nossa, como que eu passei toda essa dificuldade e por tanto tempo, se eu podia estar hoje bem melhor se tivesse conhecido esse método antes. Então, uma das dificuldades que eu tinha era de conversar com meu marido a respeito de contas, e isso me deixava muito ansiosa. Quando ele falava em falar em contas ou um problema mais sério, assim, eu já ficava ansiosa. Então, eu conversando nas aulas, né, eu tive a Dulce me passou que eu deveria de conversar com meu marido e estipular um dia pra gente conversar, para eu me sentir mais calma de ter um dia certo pra gente conversar. E foi o que eu fiz, conversei com meu marido e disse pra ele, eu tenho essa dificuldade, eu fico ansiosa quando a gente vai conversar sobre contas, e então vamos botar um dia pra gente conversar. E foi o que a gente fez. Então agora a gente tem um dia certo, a gente senta, conversa, então eu já sei aquele dia certinho, então parece que a minha mente ela se acalma, saber que aquele dia eu vou conversar, então para mim já é tranquilo. Então já sento, converso com ele, então é bem tranquilo. Então os ensinamentos que a gente tem em cada aula não tem preço que pague. Então foi a melhor coisa que eu fiz foi ter confiado e acreditar que mesmo sendo uma aula online, vale muito a pena. Então eu tenho certeza que eu iniciei o meu processo de cura e liberdade emocional. Ok, Dulce. Então, qual é o segredo que inicia o processo de cura e liberdade emocional? Irmã, o segredo é trazer o que nós chamamos de
equilíbrio ao cérebro. Você sabia que o sofrimento emocional desequilibra o cérebro? Sim. Eu vou te dar um exemplo de desequilíbrio do cérebro. Muitas mulheres, elas não sabem, mas existem 2 tipos de ansiedade. A ansiedade saudável, que nos faz bem, equilibra inclusive o nosso cérebro. Sim, a ansiedade saudável equilibra o cérebro, porque ela nos leva a resolver os problemas, e problemas resolvidos geram prazer, bem-estar, fatores que o cérebro precisa para estar saudável e equilibrado. E tem a ansiedade patológica, que desequilibra o cérebro e o adoece, justamente porque nos paralisa e não nos deixa resolver os problemas da vida. E esta falta de resolução aumenta o estresse e o resultado é o desequilíbrio e inflamação do cérebro. Este desequilíbrio é percebido com os descontroles emocionais, como explosões de raiva, medo em excesso, insegurança, medo do futuro, medo de morrer, medo de não dar certo em determinado projeto, tristeza profunda, tristeza com a vida, tristeza consigo, tristeza persistente e recorrente frustração, angústia persistente, ansiedade. Existem outros descontroles emocionais também, como mágoa, rancor, forte sentimento de rejeição, forte sentimento de solidão. Meu Deus, eu poderia ficar aqui essa aula toda falando sobre emoções descontroladas, mas o que eu quero que você entenda, minha amiga, é que mulheres que estão em sofrimento emocional vivem com as emoções desequilibradas, logo os seus cérebros estão desequilibrados. Cérebro desequilibrado, querida, resultará em mulheres com problemas em várias áreas da vida, como no casamento, por exemplo, são briguentas, insatisfeitas com a relação, são excessivamente apegadas ao marido ou ciumentas, possessivas, sempre depreciam seus maridos. Mulheres com cérebro desequilibrado se sujeitam a um relacionamento abusivo, se sentem inferiores ou superiores aos seus maridos. Já na relação com os filhos, batem demais, gritam demais, ofendem os filhos, expressam preferências, humilhando mais a um e elogiando mais ao outro, protegem demais. Sim, irmã. Superproteção é resultado de mulheres com cérebro desequilibrado. E cérebro desequilibrado também tem outros sintomas, como mães que não conseguem abraçar, beijar e expressar carinho com seus filhos. Mães que têm ciúmes da criança quando fica mais no colo do papai ou no colo de outra pessoa. Sempre preferencia mais um filho que ao outro, vive impaciente com as crianças, com aquele arrependimento terrível, por que eu fui ser mãe? E ela imputa sobre a criança os problemas do dia a dia, ou até mesmo desconta toda a sua raiva, a raiva dos problemas que ela não consegue resolver nos seus filhos. Na vida profissional, meu Deus, mulheres com cérebro desequilibrado, irmãs, expressam esse desequilíbrio com competição excessiva, principalmente com outras mulheres. Se sentem inferiores aos colegas ou buscam excessivamente a aprovação do chefe. Vivem invejando as habilidades alheias e muitas vezes ficam também depreciando seus pares. Falam mal, armam situações com fofocas, mentiras, tudo para atrapalhar o desenvolvimento do ou da colega. Mulheres com cérebro desequilibrado, elas não conseguem dar saltos de fé. Ficam em trabalhos que odeiam por medo de se arriscar, porque lá no fundo não acreditam que podem conseguir algo melhor. Elas não conseguem encontrar soluções para crescer profissionalmente ou sempre fazem várias tentativas que nunca dão certo, o que as desmotiva e as levam a perder a autoconfiança.
A mulher que está com o cérebro desequilibrado geralmente não tem autoconfiança, são extremamente inseguras. Geralmente precisam da validação de alguém para avançar na vida. Na vida com Deus, mulheres com o cérebro desequilibrado vivem se desviando. Elas não se firmam na presença de Deus, vivem se sentindo impuras ou indignas por estar em constante sofrimento emocional. E claro, queridas, diante de Deus, diante dele, nós não temos justiça nenhuma. Mas mulheres com cérebro desequilibrado, devido aos sofrimentos emocionais, elas vivem sem solução, vivem acreditando não servirem para Deus, que ele não as ama, que só fazem tudo errado e que não há jeito para si. Sim, elas sentem Deus distantes ou percebem a Deus muito inflexível. E quando erram, não conseguem mais orar por se sentir que nunca fazem algo certo, que nunca agrada a Deus e que Deus certamente está triste consigo. Mulheres com cérebro desequilibrado não conseguem, ouça bem, não conseguem desfrutar a vida abundante que Cristo promete em sua palavra. Elas se sentem fracas, elas sentem que são um fardo para Deus, para os filhos, para os irmãos, para a igreja, para o marido. Não conseguem ver leveza e beleza na vida. Se eu agora te perguntar, a sua vida é leve e prazerosa, mesmo com todos os problemas que existem? E aí, irmã? Qual é a sua resposta? Se a sua resposta for não, seu cérebro está desequilibrado. Mulheres com cérebro desequilibrado vivem, guarda isso, vivem com sentimento de baixa autoestima, se sentem inferiorizadas, sentem forte incapacidade, se acham feias, indignas, vivem com sentimento de culpa. Não conseguem ver os seus erros como algo bom. Pelo contrário, quando elas erram, depreciam e acreditam que são fracassadas, incapazes, sem inteligência, se sentem a pior mulher, a pior mãe, a pior esposa, a pior profissional, a pior filha, a pior pastora, a pior líder, a pior filha de Deus. É claro que tem mais problemas, porém toda a descrição que fiz para você foi para te ajudar a entender o resultado de um cérebro desequilibrado. É uma vida em desordem total. Não é à toa que adoece, né, irmã? Olá, meu nome é Cleonice, eu quero falar um pouco sobre o método Viva, né? Como eu era antes do método Viva e agora que eu iniciei o meu processo. Então, quero dizer que eu era uma pessoa que tinha um problema de uma ansiedade muito alta, né? Devido a ter engravidado e adquirido a pressão alta, eu não quis aceitar a pressão alta em minha vida. Então, eu fiquei com muito medo, fiquei muito apavorada, muito estresse com tudo, estresse com a minha família, estresse com meu marido, com a minha filha, né? Eu não tinha vontade mais de fazer nada, não via mais o dia bonito, não via mais o dia com clareza. Então, a minha autoestima também estava muito para baixo, né? Então, depois que eu iniciei o método Viva, né, que a gente começou a aprender, né, a controlar a nossa ansiedade, né? E hoje em dia eu tenho o controle da minha ansiedade. Agora eu vejo o dia com mais clareza, né? Eu vejo o dia mais belo, mais bonito. Eu tenho vontade de me arrumar agora mais. Tenho vontade de sair, eu tenho mais paciência com a minha filha, com a minha família, com o meu esposo, né? E tudo graças a primeiro meu Deus, né? E agora o método Viva, né? Que está nos ensinando, né? Como nos comportar, como nos controlar com as nossas ansiedades, né? E os nossos sofrimentos emocionais, né? Então, eu iniciei o meu processo e cura e liberdade emocional.
E eu vou agora te mostrar como o cérebro fica desequilibrado. Nosso cérebro, ele é dividido, irmãs, em 3 partes e você está aqui olhando, né, na tela a imagem. Primeiro, onde está circulado é o cérebro reptiliano. É responsável pela nossa sobrevivência e pela funcionalidade involuntária do corpo. Por exemplo, ele controla as batidas do coração, a nossa respiração, a fabricação de hormônios, a circulação de sangue. Isto tudo porque faz parte de um sistema involuntário em que nós não temos absoluto controle. A segunda parte do cérebro que está circulada para você é o sistema límbico, é esta parte laranja. Ele é responsável por gerenciar as nossas emoções. Ele é conhecido também como cérebro emocional. As nossas emoções estão aqui, inclusive os traumas e as experiências que tivemos do mundo intrauterino até os 5 anos. Sim, irmã, você acha que as memórias que você teve nesta fase de vida se apagaram? Não, não se apagou nada. Mesmo você não lembrando, todas as experiências da fase intrauterina até os 5 anos estão registrados aqui, nessa partezinha laranja, que é o sistema límbico. Esta é a fase do mundo intrauterino aos 5 anos em que o ser humano mais tem traumas, dores emocionais sem solução e que se manifestam lá na vida adulta. Os desequilíbrios emocionais e os sofrimentos emocionais, acredite, vêm desta área. E a última área a ser desenvolvida é o neocórtex ou córtex pré-frontal, é a mesma coisa, que fica aqui na nossa testa. Esta área ela tem diversas funções, inclusive construir pensamentos, resolver problemas, raciocínio, tomada de decisão. Esta é a área responsável por controlar o sistema límbico, ou seja, as nossas emoções. E eu vou te dar um exemplo do poder que o sistema límbico tem. Vamos pensar, irmã, você vai passear no shopping, ok? Delícia, né? Mas vamos lá. Você vai passear no shopping e decide com o córtex pré-frontal, com a sua tomada de decisão. Eu não vou comprar nada, eu estou guardando dinheiro para comprar o carro e eu vou cumprir este acordo com o meu marido. Você tomou essa decisão, ó, com o seu córtex. Porém, você vê um sapato lindo. Irmã, aquele sapato que você sempre namorou e que está agora com 70% de desconto. Quase que de graça, aquele sapato caríssimo de grife. Logo quando você vê, você já se anima e se sente privilegiado e diz: meu Deus, essa promoção nunca acontece, então eu não vou perder. Vai super combinar com as minhas roupas e vai combinar com o meu vestido de madrinha que eu aluguei para o casamento da minha amiga, que será no sábado. Meu Deus, esse sapato é lindo. É o sapato que eu pedi a Deus. Você vai lá, compra o sapato e tem uma sensação maravilhosa de prazer. Porém, quando você chega em casa e vê o seu marido, você então se arrepende e bate aquela tristeza, hein? E a culpa. E logo você pensa: meu Deus, era para eu ter cumprido o acordo. Este dinheiro era para comprar, era para juntar e comprar o carro. Aí você vai me dizer: Dulce, eu não consegui me controlar. Eu até tentei, mas ver a promoção do sapato dos meus sonhos me levou a não pensar. Foi mais forte do que eu. Guarda essa palavra, foi mais forte do que eu. Agora vamos para um outro exemplo. Vamos pensar que você tem uma colega um tanto quanto atribulada lá no seu trabalho. Ela é chata, se acha mais inteligente e vive depreciando você, desmerecendo o seu trabalho todo santo dia. Você se esforça para manter o controle emocional, ok? E você também se esforça para não falar umas boas verdades para ela. Mas vem aquele dia em que você não acorda legal. Discutiu com o marido, bateram no seu carro. Você até tenta se controlar, mas essa colega vem de novo, como sempre, falando que você não fez o trabalho correto e de repente você, buf, explode.
Você explode e fala tudo que tá engasgado aqui na tua garganta, irmã. E quando você se acalma, pensa, meu Deus, o que foi que eu fiz? Você vai me dizer, Dulce, foi mais forte do que eu. Querida, este é o poder do sistema límbico, do poder das emoções. Os descontroles emocionais dos exemplos acima estão aqui, nesta parte laranja do cérebro, em que está circulado. O cérebro desequilibrado é quando o sistema límbico tem o poder de ação. Ele é que toma a frente sempre das ações. Cérebro equilibrado, saudável, que se cura da ansiedade, da depressão ou de qualquer sofrimento emocional, vem quando o neocórtex controla o sistema límbico. E se controla o sistema límbico, controla as suas emoções. Este é o segredo. Veja, quando você fica com raiva do marido, explode com ele, este é o sistema límbico que tomou frente da ação. E o sistema límbico, se não tiver controle, vai desajustar a sua vida, vai desajustar a sua saúde e seus relacionamentos. Agora, se o seu neocórtex está treinado, você controla as explosões, logo, melhora os seus relacionamentos, melhora a sua saúde física e mental. Percebe como é simples iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional, minha irmã? Percebe que a sua cura está dentro de você? É simples, não tem segredo. O segredo para você iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional está em treinar o córtex pré-frontal. Sim, quando você treina o seu córtex pré-frontal, logo você resolve os problemas da vida, do dia a dia, e conseguirá controlar os desequilíbrios emocionais. Irmã, agora imagina você conseguindo controlar essas crises de ansiedade, curando-se da depressão. Amiga, isso é simples. Não é um bicho de 7 cabeças como você pensa. Basta treinar o neocórtex que ele controlará o sistema límbico e a cura vem. A harmonia das relações se estabelece, a cura do corpo se torna real, seu casamento se restaura, você se sentirá mais forte e potente na vida, com mais ânimo, força, vencendo essa procrastinação e controlando a ansiedade, e não mais se paralisando por ela. Querida, é simples. Foi com esta maneira simples que eu me curei da depressão e da ansiedade. Muitas mulheres já iniciaram o seu processo de cura e liberdade emocional com esta informação e com técnicas específicas. Sua vida desandou? Sabe por quê? Porque você não aprendeu a controlar as suas emoções. Porque você não consegue resolver os seus problemas e nem os seus sofrimentos emocionais. Se você se vê em uma prisão emocional, é porque o seu córtex pré-frontal ou neocórtex, tanto faz, é a mesma coisa, não está fazendo a função que Deus, olha só, que Deus o fez para exercer. Esta é a área, aqui ó, o neocórtex, responsável pela resolução de problemas. E quando se resolve os problemas, logo não tem ansiedade, não tem culpa, sentimento de inferioridade, tristeza, medo que te paralisa. Você pode estar se perguntando, mas Dulce, eu tenho muitos sentimentos que eu nem sei de onde vem, que vêm do nada e me dão crises de ansiedade do nada. Bom, aí é que você se engana, querida, porque todo sentimento vem de alguma situação presente ou do passado. Você só não encontra o real problema que desencadeou a crise de pânico porque o seu córtex pré-frontal não está treinado. Por quê? Se ele estiver treinado, você vai saber rapidamente o que despertou a ansiedade e como resolvê-la. Leia este testemunho de uma aluna do Método Viva que aprendeu a treinar o córtex pré-frontal, controlou o sistema límbico, as emoções, e está conseguindo resolver os problemas
com o marido. E como consequência, irmã, essa querida, essa amada adquiriu facilidade em tomar decisões corretas. Leia agora comigo esse testemunho. A paz do Senhor a todas. Dulce, ontem aquele encontro foi incrível. Quando você falou sobre o treinamento do córtex pré-frontal na tomada de decisões, eu passei por exatamente isso ontem. Eu informei meu marido sobre uma situação em que ele fez uma compra e a pessoa não entregou e ele imediatamente me disse para que eu fosse resolver para ele. Na hora eu até pensei em ir, mas eu comecei a raciocinar. Naquela chuva, ter que desviar todo o caminho das minhas meninas da escola, me atrasar no meu trabalho, sendo que assim que ele chegasse, ele poderia procurar a pessoa e resolver. Eu falei para ele que não poderia, porque iria me tirar de toda a minha rotina e ele chegando resolveria e ficaria tudo bem. Mas incrível sobre esse treinamento é que quanto mais você treina o cérebro, mais rápido raciocina e toma a decisão correta para você. Isso é maravilhoso. Beijos. Ah, irmã, sabe por que você acha difícil ou impossível resolver estes sofrimentos emocionais? Porque você olha a solução do mesmo tamanho que você olha o seu problema. Eu sei que seu sofrimento emocional é terrível, mas de tanto focar na dor, você está perdendo de vista a simplicidade que é resolvê-lo. A Bíblia também nos fala sobre essa técnica científica de treinar o córtex pré-frontal. Você sabia? Leia comigo Romanos 12:2. Eu fico emocionada quando eu vejo a Bíblia falando de ciência. Olha só. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Querida, Deus está dizendo o seguinte: para você ser transformada, sair deste estado de ansiedade, de depressão, de ansiedade doentia, sair dessa angústia dilacerante, dessa tristeza e se tornar uma mulher feliz e resolvida, com prazer na vida, sentir a leveza da vida, você tem que renovar a sua mente, ou seja, treinar o córtex pré-frontal. E o resultado será que você viverá e provará da minha boa, perfeita e agradável vontade. Onde mais na Bíblia diz sobre equilíbrio do cérebro? Vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor nisso pensai. Aqui o Senhor nos mostra que, ao treinar o córtex pré-frontal, decidindo no que pensar, controlamos o sistema límbico e logo controlamos as nossas emoções e elas ficam em equilíbrio e o corpo não sofre mais com as reações desagradáveis como sudorese intensa, taquicardia, dor e aperto no peito, sufocamento, falta de ar e etc. Eu vou te mostrar agora no quadro como que funciona o processo de ansiedade. Veja, aqui nós temos um cérebro, tá? Aqui, queridas, é o nosso cérebro reptiliano, tá? Que nós falamos. Aqui fica o sistema límbico, ok? Sistema límbico, ou seja, as nossas emoções. E aqui fica o nosso neocórtex, ou córtex pré-frontal, é a mesma coisa. Quando você tem ansiedade, como que funciona no cérebro essa ansiedade? O seu neocórtex não treina, ele não consegue resolver os problemas, ele não resolve os problemas, logo as suas emoções ficam em desequilíbrio e quando as emoções ficam em desequilíbrio, quando a ansiedade ela começa a ficar sem solução, essa área, o sistema límbico, ativa o cérebro reptiliano, por isso que você tem sudorese, taquicardia,
Aperto no peito, aperto na garganta, dor de barriga. Por quê? Quando você não treina o seu neocórtex para controlar as emoções, o sistema límbico fica totalmente desprotegido. E aí sabe o que acontece? Sistema límbico descontrolado, emoções descontroladas, ansiedade patológica, que é uma emoção descontrolada, ela vai ativar o nosso cérebro reptiliano, e aí sabe o que acontece? Você tem aquelas reações no corpo horrorosas, inclusive a sensação que vai morrer. Querida, percebe? Como que essa é a parte que nos gera a cura? Por isso que a cura de todo o sofrimento emocional que você tem, seja ele qual for, irmã, a cura está aqui. É essa parte que controla o sistema límbico controlado, o corpo fica bem. Por isso que a mulher que aprende a treinar o córtex pré-frontal, controlando as suas emoções, logo tem alívio no corpo, inclusive os processos de doenças diminuem, são mulheres que já iniciaram seu processo de cura e liberdade emocional. Quer iniciar o processo de cura e liberdade emocional? Quer iniciar como eu também iniciei? Tem que fazer isso. Treinar neocórtex pré-frontal. Mas talvez você me pergunte, Dulce, eu tentei fazer o que o versículo de Filipenses 4:7 falou, mas eu não consigo. Meus pensamentos são mais fortes do que eu e eu não consigo controlar. Eu sei, irmã. E tem uma explicação para isso. O seu cérebro aprendeu um tipo de funcionamento que é um funcionamento doentio, que desequilibra ele. Você precisa de técnicas específicas para criar novos caminhos sinápticos, ou seja, novas formas de pensamento saudáveis e finalmente viver o que a Bíblia fala em Filipenses. Não se preocupe, com as técnicas certas você conseguirá controlar os seus pensamentos, equilibrar o cérebro e iniciar a tão sonhada cura e liberdade emocional. Você entendeu o porquê que o Senhor te trouxe para a revolução da cura emocional? Porque por meio da ciência e das escrituras, acessando ao método Viva, como você está acessando nessas aulas, nessa semana, você iniciará o seu processo de cura e liberdade emocional. O início da cura e liberdade emocional não está fora. Não está em outra pessoa. Se meu marido melhorar, não está fora, não está em outra pessoa, não está no remédio, está dentro de você. Irmã, a sua cura está dentro de você. Treinando o córtex pré-frontal, esse córtex treinado consegue controlar as suas emoções e resolver os problemas que estão desestruturando a sua vida. Mas eu quero deixar uma informação importantíssima. Para treinar o córtex pré-frontal ou neocórtex, para equilibrar o cérebro, é preciso ter técnicas específicas, porque se você fizer de qualquer jeito, sem saber o que você está fazendo, o efeito será o contrário. Você vai agravar mais o seu sofrimento emocional e se tiver uma depressão, ansiedade, agravará mais a sua situação. Eu tenho certeza que não é isso que você quer, então fique atenta, você precisa ter as técnicas corretas para iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Talvez você esteja me perguntando, misericórdia, Dulce, misericórdia, você está me descrevendo, pelo amor de Deus, o que eu preciso fazer para equilibrar meu cérebro? Querida, você precisa estar comigo amanhã. Na aula 3, eu te ajudarei a treinar o seu córtex pré-frontal e te ajudará a conquistar a sua cura e liberdade emocional. Bom, resumindo, para iniciar o processo de cura e liberdade emocional, você precisa aprender a treinar o seu córtex pré-frontal com as técnicas corretas, porque com ele treinado, você consegue alcançar a sua cura emocional. Na aula 13, eu vou te mostrar o que você precisa saber para treinar o seu córtex pré-frontal. Por isso, fique tranquila. E quem estiver comigo na aula 13 vai ter uma surpresa, se prepare, porque eu nunca fiz isso em nenhum dos meus eventos anteriores. Todas as alunas do Método Viva seguem este processo simples para iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Elas aprendem como funciona o cérebro e como treiná-lo. É simples assim.
Acredite no que eu estou te falando, irmã. Você também pode dar início ao seu processo de cura e liberdade emocional se tão somente você aprender como treinar o córtex pré-frontal. Irmã, olha só. Eu sei que tem algumas queridas, sim, tem muitas irmãs que estão me perguntando sobre o método Viva. E eu quero dizer o seguinte, irmã, eu tenho sim um método 100% estruturado e completo que ajuda mulheres cristãs a iniciarem o seu processo de cura e liberdade emocional. Mas na próxima aula eu explico sobre o método Viva. O que você precisa ter em mente é, para iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional, você precisa aprender a treinar o seu cérebro, a treinar o córtex pré-frontal. Isso é o mais importante do que eu ficar aqui te explicando sobre o método Viva, ok? E na próxima aula eu explico sobre o método Viva, pode ficar tranquila. Dulce, mas eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga, então como eu vou fazer para treinar o meu cérebro? Não tem nada disso. Irmã, você não precisa ser terapeuta, nem psicóloga ou nem especialista em área de saúde mental. Nenhuma das minhas alunas são terapeutas ou são psicólogas. Não, são mulheres comuns com outros tipos de conhecimento. Você só precisa ter o desejo e determinação para iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Só isso, determinação. Dulce, mas eu já tomo medicamento que melhora o meu humor e me deixa mais disposta e menos ansiosa. Querida, olha só, eu compreendo perfeitamente, mas pergunta para o seu médico qual é a função do seu medicamento. Com certeza absoluta, ele vai dizer que a medicação é uma alternativa para aliviar o descontrole físico originado pelo sofrimento emocional. Ou seja, se você tem ansiedade, a medicação não vai curar essa ansiedade, mas ela vai aliviar os sintomas no corpo, como o coração acelerado, a falta de ar, a sudorese, taquicardia, entre outros. O que cura o sofrimento da ansiedade, por exemplo, é descobrir o que gera a ansiedade e aprender a treinar o seu cérebro para combater essa ansiedade. Querida, é simples. E fiquem atentas que na noite de hoje, quarta-feira, eu irei liberar o teste desta aula. Respondam que na aula 3 eu vou te liberar a resposta. Bom, então, só recapitulando, você aprendeu que o cérebro é dividido em 3 partes, ok? E que os nossos traumas e sofrimentos emocionais ficam armazenados no sistema límbico. Quando você vive com sofrimento emocional, é que o seu sistema límbico, essa área, está no controle da vida. Por isso que a sua vida fica desandada. Ao treinar o córtex pré-frontal, que fica aqui na testa, é a parte do cérebro que controla o sistema límbico. Com essa parte treinada, você consegue tomar decisões que curam todo o sofrimento emocional e, consequentemente, você inicia o processo de cura e liberdade emocional. Irmã, é simples. Eu falei pra você que era simples, eu prometi. E olha, é simples. Não tem segredo. Então, se prepare porque a próxima aula será a mais importante dessa semana. Lá você vai aprender como, na prática, iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Então, coloque o seu celular para despertar às 8 da manhã, que na sexta nós vamos liberar a aula 3. Essa aula vai te ajudar a conquistar o seu processo de cura e liberdade emocional na prática. Nós vamos trabalhar aqui essa área. Na aula 3 eu vou te ensinar. E no final da aula 3 você vai ter uma surpresa. Quem ficar comigo até o final da aula 3 não vai se arrepender. Por isso, eu quero falar aqui para as irmãs que ainda não estão na comunidade da Revolução da Cura Emocional. Querida, para participar da comunidade do Facebook, deixar lá as suas dúvidas, os seus comentários, o que Deus falou com você, o que você está decidido em fazer, enfim.
clica aqui, entra na comunidade, porque lá nós teremos o enorme prazer em responder diretamente você. Eu e minha equipe vamos nos esforçar para responder todas vocês. E também quero fazer um convite. Printa essa tela, aqui ó. Printa do seu celular e me marque em suas redes sociais, ó, com a hashtag Cure Liberdade Emocional, que eu irei repostar lá no meu Instagram. Eu quero te conhecer, irmã, então me marca lá que eu vou repostar. E olha, será uma bênção compartilhar esse tempo com você. Me marca lá. E o meu maior compromisso esta semana é que você dê início, irmã, ao seu processo de cura e liberdade emocional. Se esforce, esteja comigo. Nós nos vemos na live de amanhã. Que Deus te abençoe, querida, e nos vemos na próxima aula e também na live de amanhã. Beijo no coração. Tchau.